vídeo de hoje é de aquarela. Vou testar esse pincel aí grande, meu primeiro pincel natural. Na verdade, eu não sei se é natural, porque eu comprei na AliExpress. Vou mostrar como que é colorir com ele. E se você não sabe, eu não sou uma expert em aquarela. Sei bastante, trabalho bastante com caneta marcadora, mas aquarela, estou aí me aventurando e descobrindo uma forma em que eu me adapte. Na verdade, eu espero algo da aquarela que ela não vai me dar. Eu tô descobrindo isso. Mas, enquanto eu não tenho certeza, eu vou ir testando e trago aqui pra vocês acompanharem comigo. E também, né, se você estiver nessa jornada aí de testar aquarela, pode testar aí a forma que eu tô testando. Já vi vários vídeos de aquarela. Tem gente que usa aquarela de um monte de jeito, então tem várias formas de usar. Então eu quero achar a minha forma de usar. Claro que, respeitando todo o conceito da aquarela, porque se você não respeitar esse conceito da aquarela, você não consegue. Mas antes de eu falar pra você qual o papel que eu tô usando, qual aquarela eu tô usando, do pincel e tal que eu tô fazendo, já deixa o seu like, se inscreva no canal e deixa seus comentários, que é muito importante aqui pro crescimento do canal, que é pequenininho. Então depende muito que você compartilhe, principalmente com a geral. Então dá essa força aí pra crescer mais e pra dar o quê? Aquela motivada pra eu continuar gravando vídeo. Porque dinheiro não tem, então vamos de motivação. E quem pode dar essa motivação? Você! De graça! Então eu vou falar um pouco do que eu fiz aí primeiro, antes de falar de materiais, tá? O que eu fiz? Peguei essa cor de tinta, que é uma corzinha que eu preparei, deixei bem aguadinha e usei de fundo. A mesma coisa eu fiz aí com o cabelo. Preparei uma corzinha, um marronzinho aí e usei ele bem aguado. E esse pincel foi muito bom pra isso, porque ele tem uma bolsinha grande, então ele segura bastante a água. E aí você consegue fazer quase o desenho inteiro sem ficar pegando tinta. Então veja, ó, eu fiz quase essa parte toda aí do cabelo sem pegar tinta. Eu fui pegar agora há pouco, como você viu ali, ó. Tá vendo? Você consegue arrastar bastante a tinta. Nesse caso aí, bem aguado, que eu estou fazendo, ele é ótimo. E o que é essa bolsinha? Tá vendo ali? Depois do cabo, ele começa grande, né, largo, e vai afinando. Então, essa é uma bolsinha de dentro do pincel que ele segura, ele retém o líquido, a pontinha vai liberando esse líquido aos pouquinhos. É tipo um reservatório mesmo. E essa é uma das teorias que eu ouvi falar de questão do pincel, porque como eu disse, eu não sou expert, né? A outra teoria é que você coloca água pura mesmo, sem tinta, e com a pontinha vai pegando o pigmento, né, a tinta. Então aí conforme você vai passando o pincel, a água vai meio que caindo pra ponta, vai molhando aquele pigmento e fazendo a aquarela. Confesso que eu nunca consegui fazer assim. Algumas vezes eu consegui sim, mas é muito difícil. Eu acho que essa técnica aí de deixar no reservatório água limpa e pegando a tinta para ir formando a aquarela, deve ser de quem sabe muito aquarela. Ou uma técnica, ou sei lá, não sei explicar, porque eu tentei e não consegui. Que é mais ou menos o raciocínio, sabe aqueles pincéis de reservatório de água? Você coloca água dentro dele, ele vai saindo água aos poucos. Essa teoria, entendeu? Então, aquele pincel foi inspirado nesse tipo de pincel, que ele retém a água ali no topozinho da cerda e vai soltando aos poucos e molhando a pontinha para liberar o pigmento. Então, é esse mesmo conceito. Nesse de reservatório, eu tenho também dificuldade. Então, eu acredito que é a minha dificuldade e que a técnica seja essa mesmo. Uma delas, né? Porque técnica de aquarela é o que mais se tem. Cada um tem uma técnica aí, mas eu acho que o fundamento, sabe? Lá atrás, sei lá, os grandes artistas talvez faziam assim, por isso tem todo esse conceito do pincel ter esse reservatóriozinho aí, entendeu? Então não é muito furado esse conceito, não. Acho que, inclusive, ele é o que, né, começou aí. E acho que aqueles pincéis fodão, sabe, de caros, eu acredito que tenha essa utilidade, que seja mais fácil. Eu não consegui até hoje fazer, porque os pincéis que eu tenho são tudo baratinho. Tem um kit de pincel que não segura água, tipo, ele é fino. E os outros que eu tenho não tem esse reservatório. Ele é tipo assim, né, nesse formato de gota, mas ele é mais reto, diferente desse. Esse aí, ele é bem mais largo ali na cabeça e vai bem afinando. Então, o único que eu tenho é esse. Que eu também não paguei caro. Paguei bem baratinho no AliExpress. Nem lembro quanto eu paguei, mas eu sei que vinha 3 e eu vendi um
Paguei, vendi por 10 reais, foi 10 reais que eu paguei. E fiquei com 2, que, tipo, eles são de 3 tamanhos diferentes, mas são bem parecidos os tamanhos. Então, por isso que eu vendi um e fiquei com um grande e um pouquinho menor. Dá até vontade de comprar outros pincéis mais caros. Só que eu, além de ser muito mão de vaca, sei lá, tenho medo de comprar e não saber. Não fiz um estudo aí, não pesquisei muito bem sobre essas questões de pincéis. Mas eu gostei bastante de pintar com esse daí. Dei uma animada. Talvez eu até compre. Se eu comprar, eu venho aqui fazer um vídeo falando de pincel, né? Que eu fiz aí no cabelo, né? Que eu fiquei falando do pincel e esqueci totalmente de falar o que eu tava fazendo. É diferente que eu fiz na pele. A pele eu tô deixando secar. E no cabelo eu fiz um pouquinho de sombra, porque eu quis deixar o mais clarinho, aguadinho, pra luz. Então eu só... Mas não deu muito certo, achei que ficou manchado. Porque tentei, mas não rolou. Não testarei de novo. E na blusa, eu tô fazendo igual também. Fiz bem aguadinho. E ó, tá vendo nessa parte aí que eu limpei? Essa parte de limpar é o pulo do gato, gente. É só tacar água limpa, diluir bastante, secar o pincel, que o pincel chupa a água. Lembra que eu falei da bolsa? Então essa bolsa também chupa água. Eu gostei desse pincel, viu? Acho que se fosse um pincel mais caro, seria melhor. A primeira camada tá feita e agora vai dar um pulo. Que eu coloquei um fundo vermelho aí, que a referência que eu peguei tinha um fundo vermelho, eu resolvi fazer o fundo vermelho. E eu pulei porque demora mais. Mas basicamente fui fazendo com o pincel do mesmo jeito que eu fiz aí o fundo. E esse fundo é uma camada só, depois eu vou dar outras camadas. E eu tô vindo fazendo uma segunda camada de pele, que eu achei que ficou bem clara. Porque assim, a hora que a gente coloca a tinta, na hora que seca, dá uma clareada. Então agora eu tô dando uma carregada a mais aí no pigmento, pra ver se escurece mais, pra não ter que ficar colocando milhões de camadas. E aí eu vou fazendo basicamente a mesma coisa. Qual a diferença? Que eu poupo alguns pontos pra ficar com um pouco mais de luz. Repara agora que eu vou fazer o cabelo, mas dá uma reparada na pele. Em alguns pontos eu deixei, eu não cobri. Então, conforme eu vou acrescentando a camada, eu já vou trabalhando a sombra. Desse jeito que eu tentei fazer esse desenho aí. No final eu falo se eu gostei ou não dessa técnica. Mas basicamente é isso. Que eu tô fazendo a mesma coisa no cabelo. Ó, eu já venho com uma cor mais escura pra ir fazendo a sombra mesmo. Qual o meu raciocínio? Eu vou fazer a sombra e aí eu vou levando essa aguinha, né? Essa tonzinho aí pro meio, que é onde tá a luz. Então, na minha teoria, né, na minha cabeça nessa hora, que eu pensei, vai ficar a parte que eu coloco primeiro ali o pigmento e na hora que eu arrasto vai ficar mais claro. Então, esse foi meu raciocínio, que é o raciocínio que eu uso pra fazer com a caneta marcador e o lápis de cor. Usei o mesmo raciocínio pra ver se ia dar certo aí na aquarela também. E eu esqueci de falar que eu coloquei um tomzinho mais escuro, tanto na pele quanto aí no cabelo, que é pra dar a mesma diferença do fundo. Se eu coloco a mesma cor, bem a mesminha cor, só um pouco mais, menos água, não faz tanta diferença. Então mas foi sim, bem pouquinho. Um tomzinho sim, só pra dar uma diferencinha. E com essa mesma teoria eu vou seguindo ali na blusa também, em todas as outras partes que falta. E agora eu vou dar... Dei uma puladinha, né? Porque senão vai ficar gigantesco. E agora eu venho com a terceira mão. Terceira, bem igual do interior agora. E aí um pouco mais escura e um pouco mais nessa teoria aí do arrasta. Tá vendo? Deixei mais marcado e tô tentando trazer. Confesso que tô tentando, conseguindo que eu não tô, porque tá ficando todo manchado. Que manchado é um que eu não gosto. Aí você vai e me questiona. Thalita, aquarela é uma técnica manchada. Como você não quer manchas? E aí eu te digo. Eu espero da aquarela algo que ela não vai me dar. Eu tô chegando nessa conclusão. Porque são vários testes que eu fico desapontada. Mas eu vejo desenhos aí de aquarela que não tem manchas. Eu preciso chegar nesse patamar, entendeu? Preciso assistir mais vídeos de aquarela, de pessoas. Só que assim, vou falar uma coisa, sinceridade aqui. Vou ser sincera. Você acha mesmo que a pessoa que desenha topzera na aquarela, né? Pinta com aquarela. Ela vai contar o segredo dela? Não vai. O que ela vai fazer? Um curso. Até tem alguns vídeos que eu já vi mostrando, que a pessoa mostra. Só que não fala, olha, fiz assim, fiz assado, o segredo é esse. Não vai. Vai pôr num curso. Né, gente? Poxa, ilusão nossa achar que a gente vai, né? E não tá errada, tá certa. Cada um tem que vender o seu pão, né? Faria eu mesmo? Não sei. Não sei se eu faria o mesmo. Talvez, assim, um curso de técnica de pintura, acho que dá pra ser online.
Diferente de desenho, que eu acho que de desenho o feedback tem que ser ali na hora, né? Se demorar pra ter o feedback, você até esquece. Eu acho, no meu modo de pensar, né? Como não achei ainda nenhum vídeo que a pessoa fale todas as diquinhas, né? Quando não é picado, você tem que ficar procurando, enfim. Enquanto isso não acontece, eu vou testando. Por isso que eu não tenho paciência de ficar assistindo. Eu já vou no teste logo de uma vez, entendeu? Voltando aqui pro desenho, o que eu faço? Eu vou pegando as cores que eu usei na pele, por exemplo. Isso eu fiz em tudo, no cabelo, em tudo. Mas eu vou explicar aí na pele. Eu pego essas cores que eu usei e vou aumentando o tom dela, vou escurecendo. E aí eu passo bem aonde é a sombra. E aí eu vou voltando com os tons mais claros, pra ver se não fica manchado. Fiz dessa forma. Então eu vou aumentando o tom e vou voltando, fazendo aquele arrastezinho com as corzinhas mais claras. Vocês entenderam? Igual eu faço com caneta e marcador mesmo. Igual eu faço com lápis de cor. Vou com um tom mais escuro e vou voltando com as corzinhas mais claras pra não ficar tão manchado. Ó, dizer que eu não gostei é mentira. Eu até gostei um pouquinho. Poderia ter ficado melhor? Poderia, mas não ficou assim de tudo ruim. Talvez esse seja um caminho. Agora eu finalizo com um lápis de cor, igual eu faço com a caneta marcador. Por quê? Porque eu não consigo fazer esses detalhes com a aquarela. Eu vou tentando, mas vai ficando mais manchada ainda e não fico satisfeita. Então, quando chega nesse momento aí, ó, eu paro e começo com um lápis de cor, que daí eu consigo dar um degradê bonito. Antes de eu explicar como eu faço com lápis de cor, eu quero colocar uma coisa muito importante que eu esqueci de falar. Que pra fazer essas camadas, o desenho tem que estar super seco. Que eu já fiz antes com um desenho mais molhadinho, né? Mas sem estar muito seco. E aí o que acontece? Mancha mais. Então tem que estar super seca a camada de baixo para na hora que você colocar uma camada de cima, não interfira, entendeu? Acho que deu pra entender. Se não deu pra entender, coloca aí no comentário que eu tento explicar de novo. Agora eu venho com um lápis de cor e o princípio é exatamente o mesmo. Só que com um lápis de cor eu acabo vindo com uma cor mais escura de começo do que a tinta. Nesse caso aí da pele, tem umas partes que eu coloquei bem escuro. Então, eu já vou vir com um lápis mais ou menos dessa cor pra eu tirar essa marca que ficou. Que eu até tentei, sabe? Tentei não usar o lápis de cor, mas não consegui. Aí eu vi que tava dando errado, parei ali e agora eu vou finalizar com o lápis de cor. Dei uma pulada pra pele, porque o cabelo ele não tava precisando de tanta sombra, né? Que é o que eu uso um lápis de cor. Então eu já pulei pra pele pra você poder entender melhor o que eu estou falando. Então, ó, eu vim com um lápis um pouquinho mais claro do que aquela tinta que eu fiz bem marcada e vou arrastando essa cor pra onde tem luz. E vou trazendo os lápis mais claros. Então, eu vou com escuro e venho com mais claro. Mesmo princípio que eu pensei lá na pele na hora que eu tava fazendo a aquarela. Agora dá pra você perceber bem o que eu quis dizer, que eu venho tentando dizer até agora, que é trago o lápis. Aí pra não ficar muito cara de lápis de cor, porque esse papel ele tem texturinha, eu coloco um lápis em cima do outro pra ele ficar menos airadinho. Mas não tem jeito, esse papel tem a textura e aí fica um pouco texturizado mesmo. Tá vendo? Ó, acabei de vir com mais escuro e agora eu venho com mais clarinho e vou trazendo toda essa sombra pra frente. E é assim que eu finalizei esse desenho, com um lápis de cor e achei que ficou muito bom. Ó, inclusive eu tô passando esse tomzinho claro por cima do escuro. Tá vendo? Que é pra tentar tirar esse airadinho pra deixar mais lisinho. E vou aí trabalhando todas as cores. Vou e volto pra eu conseguir um efeito bacana. Eu também deixo os detalhes pra fazer com lápis de cor. Então, sombra do olho, se tiver alguma maquiagem. Pra fazer esses detalhezinhos mínimos, eu não consigo fazer com aquarela. Até tentei uma vez, mas desisti. Então eu faço com lápis de cor mesmo, que é o que eu tenho habilidade, né? Mas aí, na tentativa, a gente vai treinando, vai estudando. Quem sabe um dia eu venho aqui e faço tudo com aquarela. Ou com uma outra técnica de tinta que eu, sei lá, venha descobrir, venha me adequar, né? Que nem eu falei. Estou querendo algo da aquarela que talvez ela não me dê. Mas eu não descobri ainda que tinta que dá. Eu tenho uma leve sugestão que o guache pode me trazer isso. Só que eu tô sem guache bom. O guache que tem aqui é ruim. Ele eu quase consegui, que eu fiz uns testes aqui. Mas ainda eu preciso dar mais uma testadinha e preciso comprar um guache bom. Porque, né, a
qualidade da tinta influencia muito na finalização do desenho. Isso é claro, é óbvio. Do mesmo jeito que eu falei que o pincel também deve, né? Então tudo é um contexto. Papel bom, tinta boa, pincel bom. Dá um desenho bom? Não sei, mas ajuda. Bom, é isso então, esse meu estudo de aquarela, esse meu teste que você pôde acompanhar tudinho. Espero que você tenha gostado. Compartilha aí com a geral. Curte, se inscreva no canal, deixe seu comentário. Um beijo e a gente se vê por aí.